Bom, Claudinei, uma atuação hoje que o torcedor estava até empolgado depois do que foi a forma do Avaí atuar contra o Figueirense no último domingo, mas hoje a gente já viu um Avaí diferente, abaixo daquele nível, mas a gente até entende a questão de ser um clássico. Mas eu vi muita gente dizendo o seguinte: olha, uma noite para esquecer. Acho que na verdade é uma noite para não esquecer, para ser lembrada pelo que aconteceu hoje aqui, né? Em primeiro lugar, boa noite a vocês. Eu acho que é um jogo atípico, né, cara? Nem sempre vai acontecer num jogo de você ter 80% de posse de bola, finalizar acho que 19 vezes a gol, né? Não 19 certas, mas no total bater acho que 18 bolas paradas entre falta frontal e escanteio, falta lateral e não ter aproveitamento e tomar os gols, né? Principalmente o primeiro gol da forma que foi, né? A gente bem no jogo, iniciamos muito bem o jogo e aí no momento que o Cametá estava sendo atendido, uma bola lançada no setor dele que estava sendo coberto pelo Martinucci, a bola veio para dentro, na hora que o Moritz tirou, caiu no pé de muito longe, chuta, desvia no alemão. Então aí foi uma ducha de água gelada, mas o time reagiu, tentou a reação, né? Fomos para cima, tivemos jogadas de fundo com o Martinucci, pelo lado direito aqui principalmente. Aí veio o segundo gol, né? E aí descontrolou um pouquinho. Até o final do primeiro tempo ficou um pouco descontrolado ali, né? Os jogadores tomando algumas decisões erradas, acelerando demais o jogo, não tendo a frieza, e realmente é difícil você ter numa situação dessa de rodar a bola. No intervalo conversamos com ele, pedimos que tivéssemos... eles tinham 3 zagueiros altos, não adianta a gente ficar cruzando a bola da intermediária, a gente tinha que chegar na linha de fundo e fazer um passe, não um cruzamento. E começamos o segundo tempo até tentando fazer isso em alguns momentos, finalizando de média distância, que é o que nos restava, porque eles tinham uma linha de 5 muito bem montada, e aí é mérito do adversário também, que se defendeu bem. Eles tinham uma linha de 5, uma linha de 4 e um na frente, então você tinha que aproveitar as poucas chances para finalizar. Infelizmente o chute de média distância, acertamos, acho que o Marquinhos acertou um, o João Paulo acertou outro, aí que eu estou me lembrando agora. Posso estar esquecendo de algum outro lance, os outros não foram com muita direção. E aí vai passando o tempo, o jogador vai perdendo aquela paciência, né? Ele começa a querer acelerar. E a gente acha que às vezes uma bola longa da intermediária, você vai fazer um gol numa defesa com 3 zagueiros altos, é difícil. Tinha que entrar trabalhando a bola, triangulando e chegar perto da área para ou finalizar ou fazer o passe para o companheiro. Mas aí entra o emocional, né? E vai o desgaste do jogo, as tomadas de decisão já não são as melhores. Então acho que a gente fez o que tínhamos que fazer. Jogamos quase que o jogo inteiro com 8 jogadores no campo do adversário. O Alemão e o Betão às vezes davam um passinho para dentro do nosso campo para começar a jogada, e toda a segunda bola caindo no pé deles, a gente propunha o jogo. Hoje foi uma noite atípica, onde, né, mérito da equipe do Concórdia, que se defendeu bem e conseguiu fazer 2 gols. A gente não tivemos a competência de fazer os gols, apesar de termos tido uma posse de bola bem maior, chances até de fazer os gols, mas ali às vezes o último passe ou a finalização, o último passe não foram perfeitos. A gente tem que trabalhar para corrigir. A gente está aqui para trabalhar, para corrigir, para achar a solução para os problemas. Claudinei, a gente viu realmente isso que você falou, do time um pouco afobado para tentar chegar no gol de empate, e quando tomou o segundo gol foi uma ducha mais fria ainda do que no primeiro gol, acredito eu, né? Isso também se transfere para a arquibancada, talvez, né? Porque hoje a gente viu uma torcida, de certa forma, impaciente, até no primeiro tempo, com o primeiro gol que o Avaí sofreu, vaiando o Maurício. E no segundo tempo, com a situação do Rômulo saindo, a torcida vaiando também o Rômulo. Isso é reflexo muito também do final do ano passado, com o rebaixamento, que o torcedor ainda está um pouco sentido daquilo. Você acredita que não tem nada a ver com aquilo, que é mais pelo que o Avaí tem apresentado, o torcedor pegando no pé do Rômulo e do Maurício, até do que se apresentou no ano passado? E como blindar os jogadores disso? A gente viu que o Rômulo até perdeu um pouquinho a cabeça ali no final. Assim, com relação ao jogo, é bem o que você falou. Assim, o comportamento do torcedor, cara, acho que o torcedor incentivou a maior parte do jogo, né? 2-0, faltando 10 minutos, eles estavam gritando, né? Incentivando, alguns, lógico, né? Cada um dá o que tem, né? Alguns estão xingando, ofendendo, mas a grande parte da torcida torceu até o final, depois protestou. Acho que é o normal, não tenho que reclamar do comportamento geral da torcida. Pontualmente, com relação ao Rômulo, eu acho que pesa os lances na Vila Belmiro, né? As 2 chances que ele teve, acho que 2 oportunidades na Vila Belmiro, uma que ele não conseguiu, que ele deu uma furada, não acertou a bola, e outra que ele dominou mal. Eu acho que está pesando um pouquinho, o torcedor guarda isso, né? Meio que culpabilizou o Rômulo por uma situação que a culpa é de todos, né? A gente teve outras chances de fazer gol nesse jogo, teve outras chances em outros jogos do campeonato onde outros erraram também. Com relação ao Maurício, eu acho que tem essa questão que a gente já comentou, do torcedor às vezes é um pouco avesso a ele, ou pega no pé por causa daquele erro contra o Fluminense. Hoje, eu particularmente, o primeiro gol a bola desviou no alemão, e o segundo gol, assim, eu só peço que as pessoas vão pensar de um outro lado. Se o Marquinho faz um gol daquele que o Paulinho Oliveira fez, todo mundo ia falar que tinha que pôr uma placa na ressacada, que o Marquinho é um gol de craque, golaço, ninguém ia questionar o goleiro do Concórdia.
Então eu acho que foi muito mais mérito do Paulinho Oliveira, que já foi meu atleta, um jogador muito bom tecnicamente. Ele trouxe a bola para dentro, o Maurício adiantou um pouquinho, esperando um chute forte. Você e o Jâniter, que são goleiros, apesar de ser, né, não serem ter sido profissionais, vocês sabem que o normal é você dar um passinho para frente para esperar um chute forte para fechar o ângulo. Né, eu também acho que é uma atitude normal, eu acho que foi muito mais mérito do Paulinho. Agora, como o torcedor já tem esse ranço com relação ao Maurício, né, vai pegar no pé e ele tem que saber conviver com isso, né? A questão do Rômulo de ter respondido às ofensas, não é o comportamento ideal, não é, né? Ninguém está defendendo que o jogador saia xingando o torcedor, mas a gente tem que entender o lado do ser humano também, né? O Rômulo, ele está ali jogando, ali às vezes próximo, esses caras estão xingando, tá a esposa dele com as 2 filhas, e a gente escuta aquele absurdo ali, cara, que eu acho que assim, os caras falam umas coisas ali que eu acho que ele não deve falar na casa dele, não deve falar na frente do filho, na frente da esposa, porque se falar, a casa dele deve ser uma bagunça, porque são xingamentos pesados, ofensas pesadas. Eu acho que falta de educação muito grande, né? Não tem problema da pessoa apupar, não pode não gostar de um ou de outro, agora tudo tem um limite. Então eu acho que o Rômulo hoje já vinha trazendo essa carga emocional. Ele acabou tomando uma atitude que ninguém manda ele o atleta fazer isso, ninguém acha que está certo. A gente até pediu pro Evandro mais rápido de tirar dali, mas é ser humano, gente, é um ser humano que uma hora você reage, né? Você apanha, uma hora você reage. Então ele tomou essa atitude, a gente vai conversar com ele. E eu só acho assim, não tenho nada contra o torcedor vir, falar o que quiser falar. Agora, eu no lugar desses caras, eu acho que até uma sugestão que eu vou dar para o clube, deixar uma câmera virada para esses caras, depois mando o DVD ou a imagem para ele. Eu acho que ele mesmo ia se sentir ridículo, tantas coisas absurdas que falam, ofensas morais, sem nenhuma necessidade. Eu acho que a pessoa pode não gostar do Claudinei, não gostar do Rômulo, não gostar do Maurício. Alguns não gostam, talvez não gostem do Marquinhos, apesar de ser grande do clube, pode ter alguém que não goste, ou não gosta do Luan, ou não gosta de A ou de B. Agora, eu acho que tudo tem um limite, cara. Eu fico com vergonha das pessoas do que elas estão falando. Falo, pô, será que o filho desse cara tá do lado dele ali? Ele tá trazendo o filho dele para ouvir ele falar isso? Que ele quer criar o filho para o filho dele falar isso para os outros? Né? Então, a gente lamenta, né? Mas eu não vou ser responsável pela falta de educação de ninguém. Cada um fala o que quer, se posiciona como quiser. O Rômulo, sim, a gente vai conversar com ele para evitar esse tipo de coisa, porque não é bom para ele, para a carreira dele, né? Apesar da gente entender que todo mundo tem o seu limite, tem o seu pavio, cada um de um tamanho, né? Eu procuro não olhar, porque se você olha para que bancada e o cara tá te xingando, normalmente você não vai aceitar a ofensa, você vai responder. Então eu procuro já nem olhar para trás, né, para não responder a ninguém, para não ter esse desgaste. E o Rômulo, como saiu do campo e andou a lateral inteira, ele acabou olhando para lá, com certeza pegou alguém ofendendo ele e retrucou. Mas vamos trabalhar, agora tem o jogo do Criciúma, que é um jogo bem difícil, depois tem a Copa do Brasil. Não adianta a gente ficar chorando em cima do leite derramado, já foi, vamos partir para a próxima, vamos ser positivos que a coisa vai melhorar, que a gente vai conseguir encaixar melhor essas triangulações pelo lado, vai finalizar com mais perfeição, vamos criar mais jogadas, é isso que a gente tem que buscar, a gente tem que ser positivo, não adianta a gente ficar aqui lamentando só. E também não podemos ficar aqui tirar o mérito do Mauro Ovelha e da sua equipe, que teve uma proposta de jogo, fez 2 gols e ganhou o jogo, né? Jogaram reativamente, né? Pouco finalizaram, mas foram felizes e ganharam o jogo. Claudinei, acabei de conversar com o Mauro Ovelha antes de vir para cá. Ele falou meio que um discurso muito parecido com o seu quando se fala em relação a 3 zagueiros. Ele exaltou demais esse trabalho em relação ao que ele estudou, o Avaí, claro. Ele falou muito sobre os 3 zagueiros, também sobre a questão dos volantes voltarem de uma forma em que estava fechando muito, havia qualquer tipo de jogada pelo meio de campo, de criação. Me corrija se realmente não aconteceu isso. Correto. Foi aí que o Concorde venceu o jogo? Sim, é a proposta de jogo, né? Você tem uma equipe com uma linha de 5, uma de 4, tem um jogador na frente se defendendo bem. Ele tinha 3 zagueiros altos, que o jogo aéreo, quando o time está bem fechado, uma opção é o jogo aéreo. Eles tinham 3 zagueiros altos. Né? Sem contar que os laterais também não são baixos, ele tem um time de uma estatura bem elevada. Então você vai fazer gol de bola parada, chute de média distância, né? Ou um cruzamento. O que eu pedi para meus atletas é que esse cruzamento não fosse feito na intermediária, que a gente procurasse fazer as triangulações, chegar quase em cima da linha de fundo e tentar às vezes fazer um passe para trás para a entrada do Maurício ou do Marquinhos finalizando, porque o Rômulo no meio de 3 zagueiros seria difícil, ou como foi difícil para o Getúlio fazer um gol de cabeça ali numa jogada num cruzamento de média distância ali. Então passa por isso, acho que o Mauro montou bem a equipe. Quando eu falo, tem que dar mérito a ele. A gente não está jogando contra ninguém, a gente está jogando contra uma equipe muito bem treinada, onde estudou a nossa equipe, como você falou. Agora essa proposta de jogo, se em vez de fazerem 1-0, fazemos nós 1-0,
aí o jogo muda, porque ele tem que sair da proposta, ele vai tirar um zagueiro, botar mais um jogador para frente, e aí o jogo muda de característica. A proposta de jogo dele foi favorecida por aquele primeiro gol, onde ele ficou ainda mais confortável e com isso venceram o jogo. Então eu concordo com o Mauro montou bem a equipe, os zagueiros foram bem, são bons no jogo aéreo. A finalização de média distância seria uma opção nossa, a gente errou muitos chutes de média distância, não é fácil fazer um gol de 30 metros, de 35 metros. Tentamos em algumas vezes, não acertamos, em outros acertamos, o goleiro defendeu. Mas eu não gosto nunca de tirar o mérito do adversário, a gente não é porque nós perdemos, não, o Concórdia ganhou. Tem o mérito do Mauro no trabalho dele, e a gente espera numa próxima oportunidade sermos mais felizes na hora de terminar as jogadas. Ô Claudinei, 2 em 1, o que mais deu errado no Avaí na tua opinião? E a outra, falta aquele 9 para o Avaí, não? A gente né? A gente trouxe o Guilherme Beltrán, que ainda tá sem poder jogar ainda, né? A gente precisa desse jogador, né? Para um momento desse aí você tem um cara com uma presença maior de área, com um jogo aéreo mais forte, né? O jogo aéreo não é o forte do Rômulo, nem do próprio Getúlio até cabeceou algumas bolas, mas não é, por exemplo, a gente tem vamos dizer, como já teve aqui Léo Gamalho, já teve o William, que são jogadores biotipo mais avantajado, com um jogo aéreo bom. Então a gente está procurando esse jogador, trouxemos o Guilherme infelizmente ainda não está apto, né? Vai demorar um pouquinho para poder jogar. Então aí a gente tem que optar se vai buscar um outro jogador enquanto isso, ou se a gente vai apostar no Getúlio, apostar no Rômulo, apostar no Jô, desses 3 aí escolher um para jogar. E aí a gente tem que mudar a característica da equipe, entendeu? Você não pode jogar a bola alto. Vamos dar um exemplo aqui que não tem comparação um jogador com outro, mas o Barcelona, o Suárez não é um jogador de cabeceio. Então você tem que levar a bola perto da linha de fundo e fazer um cruzamento baixo, rolar uma bola para trás, fazer uma tabela por dentro. E é isso que a gente tem que buscar quando não tem centroavante alto. Infelizmente, como eu falei já anteriormente, pelo nervosismo, pelo tempo ir passando, o jogador acaba querendo antecipar. Vamos cruzar daqui que vai sair um gol. Não sai. É difícil, pode sair, mas é difícil, né? Você tem que trabalhar, por mais difícil que seja, buscar a jogada de linha de fundo, o cruzamento sai da linha de fundo, não da intermediária, entendeu? Tabela por dentro é difícil, com 3 zagueiros, 2 volantes, é difícil você tabelar por dentro. Em alguns momentos a gente quis fazer isso, errou passes, então trabalhar, não tem outro remédio, é trabalho, é corrigir isso aí para quando a gente pegar outro adversário com essa postura, que a gente tenha uma melhor sorte. Só me permita voltar no assunto ainda envolvendo o Kozlinski e também o Rômulo. Gostaria de perguntar se você vê nesse momento ainda clima para os 2 jogadores estarem atuando, estarem na formação titular, mesmo sabendo que os 2 próximos compromissos que o Avaí tem são fora de casa, né? Contra o Criciúma domingo e na quarta-feira pela Copa do Brasil. A gente vai conversar, tem tempo até o jogo, não é hora de falar disso agora, vamos pensar. Principalmente com relação ao Rômulo, o Maurício, eu acho que não tem o que falar, eu não acho que ele falhou, eu respeito a opinião do torcedor, não acho que ele falhou, eu acho que a primeira bola desviou, a segunda eu acho que foi mais mérito do Paulinho do que falha do Maurício. O Maurício estava no posicionamento que eu não acho que estava tão errado assim, não estava mal posicionado não, foi mérito, a bola subiu, caiu atrás dele e eu achei que foi um belo gol. Com relação ao Rômulo, eu vou conversar com ele, como ele está se sentindo, também tem que saber como ele está se sentindo, né? E ele toma uma decisão. A gente tem que entender o seguinte: o Avaí não é o Palmeiras, né? Que você vai o Borja, coloca o Keno, aí vai o Keno, coloca o Lucas Lima, vai o Lucas Lima, coloca o Scarpa. O Avaí não tem dinheiro para contratar 30 jogadores, né? Então a gente tem que ter paciência, dar moral para os nossos atletas para que a gente tenha a resposta, né? O elenco do Avaí daqui para a Série B vai mudar pouco, né? Isso aí, mais uma outra peça que a gente vai trazer pontualmente. Então não adianta a gente ficar de bia com o jogador A ou B, ou achar que dá para trocar toda hora o jogador, que não é assim, né? A gente tem a nossa realidade e não dá para a gente, ainda mais a posição de centroavante, que são jogadores caros, né? O mercado, os jogadores mais caros do mercado, e os melhores estão jogando no Campeonato Paulista, que o Avaí teria condição talvez de contratar, talvez tenha condição para contratar para a Série B, estão jogando no Paulistão, né? Onde os clubes pagam aí 80 mil de salário, 100 mil de salário, tem 3 milhões, 800, 4 milhões só para disputar o Campeonato Paulista, né? Os clubes têm condição de pegar os melhores atacantes, sim, a gente vai ter que olhar esses estaduais e trazer algum jogador pontualmente e mexer, trabalhar a cabeça dos atletas, dar moral para esses atletas. A partir do momento que a gente achar que eles não tem que jogar, a gente vai optar por outro sem problema nenhum, ninguém é titular absoluto, ninguém tem cadeira cativa na equipe. Agora a gente não pode sair tirando e botando o jogador à torta à direita, descartando e abrindo mão de ninguém, porque a gente não tem tanto elenco tão numeroso, não tem tantas opções assim, né? Porque daqui a pouco você não joga o Rômulo, entra o Getúlio às vezes pega mal numa bola ou perde um gol, o Getúlio também não serve. Aí vai o Jô, o Jô perdeu um gol, o Jô não serve. Aí todo mundo que entra não serve, daqui a pouco está jogando do Sub-17 já, porque não tem mais de onde buscar, né? Então a gente tem que ter essa calma, né? Vamos analisar com calma para o jogo do Criciúma qual a melhor formação, vamos ver como é que os jogadores vão apresentar
depois desse jogo. É certo que o Marquinhos não vai para o jogo, já conversamos com o Marquinhos, vai ser poupado para a Copa do Brasil. Então vamos montar o time sem o Marquinhos e ver qual as melhores opções, ver se a gente vai ter a volta do Maurinho, talvez, para nos ajudar também, que é um jogador que finaliza bastante a gol, e buscar recuperar os pontos perdidos aqui, buscar em Criciúma agora. Nesse ponto do campeonato do ano passado, a gente comentava sobre a consistência defensiva do Avaí, né, que era muito forte. O Avaí não sofria muitos gols no campeonato. E desse ano o Avaí tem 7 gols sofridos em 5 partidas. O que está acontecendo de diferente do ano passado? Até porque é parecido o sistema defensivo com o ano passado em questão de jogadores, né? O Maurício estava naquele time no começo, o Alemão e o Betão também, e o Luan no caso de hoje, o Judson no caso do jogo passado. Mudaram as 2 laterais. O que tem de diferente em relação ao ano passado para ter tomado um pouco mais de gols? Te pergunto também em relação a como mudar, porque no ano passado também tinha mais tempo para trabalhar isso, nesse ano não teve tempo. Não tá, assim, é bem diferente do ano passado, né? Ano passado a gente jogava com Judson e Luan no início do campeonato, 2 volantes, né? E o Leandro Silva, que é um lateral forte na marcação, né? Do lado direito, tem muita força na marcação, um jogador alto, com um biotipo legal ali, que tinha um jogo aéreo bom também, marcava bem, o Cametão é um jogador mais técnico, né? Volta a mesma coisa que eu falei com relação ao João Paulo Capo outro dia, os jogadores se completam, né? Se tivesse o Leandro Silva tivesse a técnica do Cametá, ou o Cametá tivesse a força do Leandro Silva, não estaria jogando no Avaí também, poderia estar jogando na Europa. Então a gente está tentando fazer um time jogar um pouquinho mais, né? Outro detalhe diferente, a gente marcava com a linha média para baixa, a gente dava a bola para o adversário, ficávamos postados defensivamente, não tanto quanto ficou o Concorde hoje, que a gente não fazia linha de 5, eram 2 linhas de 4, e o Marquinhos e o Rômulo, depois o Marquinhos e o Dutra, né? Então a gente fechava bem ali, jogávamos com a linha baixa, dávamos a bola para o adversário, só que é uma coisa que não agradou a muita gente, né? Ninguém achava bom. Então é o que eu falo, aí daqui a pouco você analisa o resultado, né? Daqui a pouco aí vão falar assim, não, o Avaí tem que jogar daquele jeito que é para ganhar de novo. Ganha de qualquer jeito, tem várias formas de ganhar. Hoje o Concorde já ganhou reativo, como nós poderíamos ter ganho também propondo. Então no final o que vale é o resultado, né? Se você ganha, tá tudo certo, se você perde, tá tudo errado. E a gente, nós como comandantes, temos que saber diferenciar isso, né? Nem quando ganha ou quando empata, como o Figueirense, que a gente fez um jogo muito bom, estava tudo certo, e a gente passou tudo isso para os atletas, a gente passou a questão do estado anímico, da intensidade do jogo, que a gente vem de um clássico, né? Que a adrenalina vai lá em cima, aí você olha para jogar com Concórdia, não pode cair essa adrenalina, não pode cair esse nível de atenção, embora que a gente saiba que pode acontecer. Então a gente tem que ter calma nessa hora, tem que trabalhar, buscar melhorar a performance da equipe para que a gente volte a ganhar os jogos. Obrigado.